Boa tarde, alunos e alunas do nono ano. Estamos aqui retomando nossas aulas e hoje nós faremos a correção da atividade proposta na aula anterior, aula 4, equação do segundo grau, onde nós aprendemos, o método resolutivo de equação do segundo grau completa, através da fórmula de Bhaskara. Então vamos lá, como é que a gente vai resolver essa questão? Determine as raízes de cada uma das seguintes equações do segundo grau com uma incógnita no conjunto dos números reais. Então eu apresentei na videoaula um passo a passo, e eu percebi que a maioria da turma conseguiu seguir esse passo a passo, conseguiu desenvolver o método que foi apresentado. Com alguns detalhes que eu entendo era a primeira atividade que vocês estavam realizando referente a esse conteúdo. Então, inclusive, parabenizo, vocês conseguiram tirar de letra para ser apenas a primeira aula. Então, eu já percebi assim, os alunos que enviaram, claro, já conseguiram entender bastante do processo. E aí a prática diária, a gente vai trabalhar mais exercícios ao longo da aula de hoje. Em outros momentos a gente retoma, que é para a gente fixar esse método resolutivo. Então vamos ao primeiro item, x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. Então já percebemos que é uma equação do segundo grau completa, e o primeiro passo, conforme eu orientei para cada um de vocês, seria, no caso, identificar os coeficientes. Então a primeira situação que nós vamos fazer é identificar os coeficientes. Então, coeficiente A, o valor que acompanha x ao quadrado, é 1. Coeficiente B é 2. E o coeficiente C, menos 15. Então, o primeiro passo concluído com sucesso. O segundo passo seria calcular o valor de delta. E quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos lá. Conhecendo os coeficientes, você simplesmente substitui a fórmula. B, 2 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 15. Perceba que como tem aqui um sinal de vezes, vocês têm que colocar esse menos 15. Quando algum desses valores for negativo, vocês colocam entre parênteses. Então, vamos lá. Resolver a potência. 2 ao quadrado é 4. E aí, como eu coloquei lá na videoaula, eu expliquei para vocês. Vocês multiplicam primeiro, depois é que faz o jogo de sinal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Negativo. Aqui nós temos uma multiplicação. Negativo com positivo, negativo. Negativo com negativo, positivo. Então, delta, 4 mais 60... 64. Aqui nós já temos o valor de delta. Primeiro passo, segundo passo. Vamos ao terceiro passo, que é encontrar o valor das raízes. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Fórmula de Bhaskara. Então vamos substituir. Menos, esse menos é da fórmula, nunca esqueçam disso. Menos, quem é B? 2, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 64, dividido para 2 vezes A é 1, 2 vezes 1. X é igual a menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 64, 8, sobre 2 vezes 1, 2. Lembrando que, como o delta foi um valor positivo, maior que zero, nós teremos duas raízes distintas, não é isso? Agora a gente vai fazer aqui x1 x2. x1, percebam que aqui a gente tem mais ou menos. Então, nós vamos utilizar primeiro mais, em seguida menos. Menos 2, mais 8 sobre 2. Menos 2, menos 8 sobre 2. Percebam, eu utilizei isso substituindo o mais e o menos. Agora eu apenas separei.
Aí agora a gente resolve. Menos 2 mais 8. Ó, temos aqui a adição, subtração de números inteiros. Nesse processo, o que é que nós fazemos? A gente considera que, como são sinais diferentes, nós subtraímos e conservamos o sinal do número maior. 8 menos 2, 6. O número maior é o 8. 8 está positivo. Resultado positivo. 6 dividido para 2 igual a 3. Aqui é a mesma situação. Menos 2, menos 8. Só que aqui nós temos sinais iguais. Sinais iguais a gente soma e repete o sinal. 8 mais 2, 10. Como o sinal está negativo, nós repetimos e dividimos por 2. 10 dividido por 2 é 5. Negativo com positivo, negativo. Pronto. E assim a gente já tem o conjunto de solução. A gente já tem as raízes. 3 e menos 5. E aí finalizado a correção da primeira equação, item A. Fazendo a correção do item B, equação x² mais 4x menos 12 igual a 0. Então, primeiro passo, coeficientes. Vamos identificar esses coeficientes. Coeficiente A é 1, coeficiente B, 4, coeficiente C, menos 12. Ok? Primeiro passo concluído. Vamos ao segundo passo, que é calcular o valor de delta. B ao quadrado menos 4AC. Valor de B, 4, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 12. Não esquecer de colocar entre parênteses, porque aqui tem dois sinais, tem uma multiplicação e um menos. Delta é igual a 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. E aí você faz o jogo de sinal. Negativo com positivo, negativo. Negativo com negativo, positivo. Então, delta é igual a 16 mais 48, 64. Olha só a coincidência. Mesmo delta. Delta, 64, valor maior do que zero. Duas raízes distintas como a anterior. Então, vamos calcular aqui, a fórmula de base. Terceiro passo. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Uma dica. Sempre retomem, sempre escrevam a fórmula. Até vocês fixarem ela, tá? Porque aí você, professor, vai ser difícil eu decorar, aprender essa fórmula. É só repetir. Percebam que eu sempre repito as fórmulas, que é para justamente fixar na mente de vocês. Tá? E eu peço que vocês façam isso também no caderno de vocês. Sempre que forem resolver uma equação completa do segundo grau, colocar tudo bem especificado, bem organizado, inclusive, tá? Quero observar muito isso, a organização desses cálculos no caderno de vocês, porque se vocês fazem organizados, passo 1, passo 2, passo 3, fica melhor a compreensão para vocês, ok? Então, vamos lá. Menos B, então vai ficar menos da fórmula, B é 4, mais ou menos raiz quadrada de 64. 2A, A é igual a 1, 2 vezes 1. Vamos lá. Menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 64, que é 8, 2 vezes 1, 2. Vamos calcular agora o valor de x1 e x2. A diferença, como eu já disse, é esses sinais aqui. Menos 4 mais 8 sobre 2. Sinais diferentes, subtraímos. 8 menos 4 é 4. O 8 está positivo, resultado positivo. O 8 é maior, nós temos uma adição. Dividido por 2, 4 dividido por 2 é 2. Vamos agora ao segundo x. Menos 4. A diferença, que agora eu vou usar esse menos. Utilizei o mais na primeira, agora eu vou usar o menos. Menos 8 sobre 2. Sinais iguais, a gente soma. 8 mais 4,
12, negativo, ó, ambos são negativos, repete o negativo e divide por 2. 12 dividido por 2 é 6, negativo com positivo, negativo. Então, temos aqui as duas raízes dessa equação. Conjunto solução vai ser 2 menos 6. Dando continuidade à nossa correção, vamos ao item C, equação x² mais 12x mais 32 igual a 0. Então, primeiro passo, não esquecendo, primeiro passo é identificar os coeficientes. Coeficiente A, B e C. Coeficiente A igual a 1, coeficiente B, 12, coeficiente C, 32. A, B e C. Segundo passo é encontrar o valor de delta. B ao quadrado menos 4AC. Não esqueçam de repetir a fórmula, sempre no caderno. B ao quadrado, o valor de B é 12 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 32. 12 ao quadrado, 144. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 32, 128. Negativo com positivos, negativo. Então, delta vai ser 144 menos 128 igual a 16. 16, valor de delta maior do que zero, duas raízes distintas. Vamos ao terceiro passo. Utilizar aqui a fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Valor de b é 12, o negativo é da fórmula, permanece, menos 12, mais ou menos, raiz quadrada de 16, que é o valor do delta, sobre 2 vezes a, que é 1. X é igual a menos 12, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16, 2 vezes 1, 2. Então, agora a gente vai para a primeira raiz. Menos 12 mais 4 sobre 2, que é igual. Sinais, ó, adição, sinais diferentes, subtrai 12 menos 4, 8, e conserva-se o sinal do número maior. 12 é maior do que 4, 12 está negativo, e divide por 2. 8 dividido por 2 é 4, negativo com positivo, negativo. Então, aqui nós já temos a primeira solução. Vamos agora aqui para o x2. O que é que nós vamos ter? Menos 12, agora a gente vai usar o menos 4 sobre 2. Sinais iguais a gente repete, menos 16 sobre 2. Ó. 12 mais 4, 16, repete o sinal de negativo. 16 por 2 são 8, negativo com positivo, negativo. Nosso conjunto de solução aqui vai ser menos 4 e menos 8. Item D, equação x ao quadrado mais 6x menos 7 igual a 0. Mais uma vez, primeiro passo, encontrar o valor dos coeficientes. Lembrando que ao finalizar a visualização dessa correção, deixar um ok nos comentários, conforme orientações ontem via áudio no nosso grupo de WhatsApp. Então, coeficiente A, 1. Coeficiente B, 6. Coeficiente C, menos 7. Primeiro passo concluído. Vamos ao segundo passo, que é calcular o delta. B ao quadrado menos 4AC. Valor de B, 6. 6 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 7. Delta é igual. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 4 vezes 1, 4.
4 vezes 7, 28. Negativo com positivo, negativo. Negativo com negativo, positivo. Valor de delta, 36 mais 28, 64. Pronto. Já temos aqui concluído o segundo passo, delta positivo, duas raízes distintas também. Vamos ao terceiro passo. Encontrar os valores de x através da fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. B repete, que é da fórmula. Se o b aqui, por exemplo, fosse negativo, você ia ter o menos da fórmula e o menos da letra b, se fosse o caso. Nessas situações, você deixa positivo, porque negativo com negativo, positivo. Mas não é o caso dessa questão ainda. Menos da fórmula, b é 6, então b fica negativo. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é igual a 64. E nós dividimos por 2a, a é 1, 2 vezes 1. Professor, sempre o a é 1? Não, vai existir várias situações que a é diferente de 1 e você multiplica normalmente. Vamos lá. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8. 2 vezes 1, 2. Vamos ao x1. Menos 6 aqui. Menos 6, mais 8 sobre 2. Menos 6, menos 8 sobre 2. Ó. Vejam que a diferença é apenas o sinal, que antes estavam juntos. O resultado aqui é uma adição e uma subtração. Sinais diferentes, subtraímos, ó, menos 6 mais 8. 8 menos 6 é 2. 8 está positivo, resultado positivo. Dividido para 2, 2 dividido para 2 é 1. Agora eu tenho sinais iguais, menos 8 e menos 8. Menos 6 e menos 8. Soma e repete o sinal. 6 mais 8, 14. Repete o sinal, é dividir por 2. 14 por 2 são 7. Negativo com positivo, negativo. Ou seja, conjunto solução, 1 e menos 7. E nós concluímos aqui a primeira parte, né, a nossa primeira parte da aula 4, de equação de segundo grau, onde a gente apresenta a resolução de equações completas do segundo grau. Agora, nós vamos para o nosso livro didático fazer mais um exercício de fixação, né, para a gente verificar, né, se conseguimos já aprender, se conseguimos sanar as dificuldades que ainda existiam através dessa correção, fazendo a resolução dos novos itens que serão propostos. Então, não esqueçam de deixar um ok, finalizada essa correção nos comentários, me enviar a foto da atividade corrigida para validar a frequência e desejar bons estudos nas próximas atividades. Grande abraço a todos.